Olá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast da Gramado Summit. E hoje estamos com uma formatação um pouco diferente. Não estou com uma dupla dinâmica, não estou formando uma dupla dinâmica. A gente está em um trio espetacular aqui de pessoas. Sejam muito bem-vindas, Renata, Martina. Olá, pessoal, tudo bem? Fazia muito tempo que eu não vinha pra cá, né? Já tava sentindo falta, saudades. E eu acho que a gente preparou, né, esse formato, principalmente porque hoje a nossa convidada, ela precisa, assim, né, de todo o nosso prestígio enquanto podcast. E eu acho que antes da gente anunciar ela, acho que a gente tem recados bem importantes pra dar, né? Porque a Gramado Summit tá cada vez mais próxima. A gente tá lançando esse podcast agora em fevereiro. E a Gramado Summit acontece no mês de abril. Então, se tu ainda não garantiu o teu lugar, essa é a oportunidade. A gente vai deixar aqui embaixo o link do nosso site para que tu conheça um pouco mais dos palestrantes que a gente está trazendo. Conseguir comprar ingresso também, né, com valor diferenciado, porque o nosso lote também vai aumentar. Então, eu acho que antes de apresentar e dar início ao podcast, é importante dar esses recados também, né? E uma coisa muito importante é que na Gramado Summit temos parcelamento em até 12 vezes. 12 vezes sem juros. Ou seja, tu pode garantir o teu ingresso para os 3 dias de evento e pagar em 12 parcelas iguais até o próximo ano, quando tu adquire mais uma vez o ingresso da próxima Gramado Summit. E aí, Martina? E aí, pessoal, tudo bem? Então, né, dando início aqui às nossas apresentações do podcast de hoje, a nossa convidada de hoje, todos os convidados foram especiais, né, até hoje, mas a nossa convidada de hoje, ela tem um vínculo para além da história da Gramado Summit. Porque além de ser uma das relações públicas mais, assim, requisitadas e reconhecidas da cidade, do país também, né, por sua trajetória profissional, ela também é ninguém mais, ninguém menos do que Marta Rossi, mãe de Marcos Rossi. Então a gente tem aqui esse carinho emocional também com a nossa convidada, né? Então vou apresentar. Diga-se de passagem, eu relutei muito para estar fazendo essa entrevista pelo vínculo pessoal que temos e tenho muito receio de ficar envergonhado constantemente. Emocionado e tal, uma coisa enfim. Assim. Vai que rola aí o motivo, né? A origem do teu nome de novo, então. Histórias emocionantes. Né? Mas eu vou deixar então a nossa convidada ilustre se apresentar. Marta, a palavra é contigo. Bem, gente, oi para todo mundo. Eu tô aqui bem nervosa. Eu até falei para as gurias e para o Marcos que eu tive que tomar um calmantezinho antes de fazer o podcast, porque claro, se torna mais fácil quando as pessoas não são tão próximas da gente, né? Mas a convivência que a gente tem todo dia, o fato do Marcos ser filho, a convivência com vocês, eu fiquei, meu Deus, o que eu vou falar? O que eu vou dizer? Ai, já comecei a ficar nervosa. Quer saber? Vou tomar um calmante, vou me tranquilizar. A vontade era tomar uma taça de vinho, mas eu vou ficar tonta. Não dá. Então, eu estou muito feliz com essa oportunidade. Quando vocês estão fazendo entrevistas com tanta gente bacana, né? Aí que a gente tem acompanhado, de repente me buscarem dentro deste grupo, me fez me sentir muito importante. Sinta-se. É muito importante pra gente. E, Marta, a gente falou, né, que tu é uma referência, assim, no meio das relações públicas, como a Martina falou, e também dos eventos, né? Pra quem não sabe, a Marta tem uma empresa de eventos, que é a Rossi Zorzanello, e um dos maiores eventos que a Rossi Zorzanello faz é o Festures, que é um evento do segmento do turismo, né? Mas antes da Marta Festures, a gente sabe que existe uma Marta por detrás disso, né? E aí eu e a Martina, a gente produziu o roteiro do podcast e a gente foi atrás de informações que a gente é legal perguntar pra Marta algumas coisas. E um dia o Marcos nos contou que muito antes de tu querer ser RP, tu queria ser atriz. Verdade. Olha, eu queria ser atriz, eu queria ser Miss, eu queria ser qualquer coisa desde que eu aparecesse. Na verdade, eu vou fazer uma brincadeira com vocês. Com tantos anos de estrada, se eu for contar toda a minha história, vai tomar aí talvez 6 horas de gravação. Mas realmente foram momentos bonitos que foram acontecendo na minha vida e que eu soube tirar proveito de tudo o que aparecia. E eu tinha essa sensibilidade para a área da cultura, eu tinha essa sensibilidade para teatro, que muito cedo
inquieta, sempre muito inquieta dentro da escola, né? Os professores tentavam achar situações para me prender, porque viam que eu tinha uma capacidade de liderança muito grande. Que legal. E a criação de um grupo de teatro foi uma iniciativa de uma professora com um grupo de alunos da minha turma que tinham sensibilidade para artes e que era absolutamente inquieta, mas produtiva e que atrapalhavam a aula. Era em qual escola? Eu vivia mais nos corredores da sala de aula do que sentada estudando. Era no Santos Dumont, né? Era no Santos No Dumont. Santos, Na legal. verdade, gente, olha, a história é tão velha que o Santos Dumont era onde era a escola especial, foi a escola especial Mário Bertolucci, era no centro da cidade, no Banrisul, depois foi para a escola especial Mário Bertolucci. E era o grande colégio que tinha na época. E aí foi para esse prédio, onde é até hoje. Quando nós fomos para o Santos Dumont, a gente foi sem ter piso e sem ter vidros na janela. Nós ficamos uns 2 ou 3 anos assim. E aí, numa das vindas do governador da época, me colocaram para fazer um discurso. E eu fiz o discurso para o governador pedindo conclusão da obra. E ao final, olha só, ao final do discurso, ele emocionado, ele veio, me abraçou e me disse assim, nós vamos entregar a obra. E entregaram. E eu ainda fui convidada para ser candidata à Rainha das Hortênsias. Olha só! Ganhei tudo que eu queria, mais um espaço para aparecer. E tu foi princesa das Hortênsias ou de alguma dessas Princesa das festas, né? Hortênsias, é. Eu comecei, na verdade, fazendo teatro. A gente tinha uma peça, a primeira peça infantil foi Pluft, o Fantasminha, Sim! que lotava o cinema. E daí, olha que coisa legal, os pais se envolveram, porque fez tanto sucesso esse trabalho. Cada pai funcionava como motorista e nós fizemos um projeto de levar cultura para o interior do município. Que legal! E nós íamos em todos os clubes do interior do município apresentar a peça. E depois, quando eu fui para a faculdade, escolhi Relações Públicas, por ter me identificado com a Rainha das Hortênsias anterior. Eu já com 15 anos sabia o que eu queria ser e aonde eu queria chegar. E aí, gente... eu tinha um professor, Francisco Araújo, nós tínhamos uma cadeira que era quadrinhos, que era um estudo das revistas em quadrinhos. Era uma cadeira, uma coisa incrível na comunicação. Legal. E um apaixonado por teatro e amigo de todos os artistas, aí me pediu, deu como atividade fazer o roteiro de um filme, fazer um roteiro de uma peça de teatro, enfim, cada grupo se reuniu e eu escolhi fazer um roteiro de uma peça de teatro, que está inclusive registrada, tudo. Fiz a peça, que também fez um sucesso bárbaro, cinema lotado, o Teatro de São Leopoldo lotado. Que legal. Foi Eu versus Vida, era o nome da peça. E quem fazia comigo era o Pelé, que é cantor gaúcho aí, famoso, era gramadense, né? O Gelson Oliveira. Nosso amigo, que ele foi meu colega de aula, meu grande amigo, um talento. E tanto até hoje, é um dos grandes músicos do Rio Grande do Sul, ele fez dupla comigo. E aí chegou um momento assim de decisão. Continua na faculdade, continua na tua carreira, ou vai partir para o mundo artístico. E o professor Francisco Araújo, num festival de cinema, veio a Gramado conversar com meu pai. E para me levar para o Rio, ele era carioca. E o meu pai disse, não, eu não aprovo. Se ela quer ir por ela sempre vai ter liberdade de fazer suas escolhas, mas eu não aprovo porque é uma profissão muito insegura. E eu fiz a opção de ficar. Na época, pensei muito, fiz a opção de ficar e acho que fiz a melhor de todas as opções, porque eu sou muito realizada dentro da escolha que eu fiz enquanto relações públicas, daquilo que eu conquistei como relações públicas e de quanto eu posso aplicar a atividade
no meu trabalho, os meus conhecimentos no meu trabalho. Vocês sabem que pouquinho. é uma pena que a gente não tem tanto registro dessas coisas. Sim. A nossa geração ela é muito sortuda, né? Porque vão se passar 30, 40, 50 anos e os registros disso tudo que está acontecendo aqui vão existir. Mas tem um dia que eu tô no TikTok, vendo alguns vídeos aleatórios, e aí vem uma propaganda de 1970. Gramado era assim, era uma propaganda que passava, acho que na televisão, à época, sobre Gramado e um estudo de Gramado, e vai mostrando toda a estrutura da cidade. Eis que mostra, acho que 3 ou 4 meninas descendo um campo com hortênsias, e num frame eu falei, pô, mas eu conheço essa menina aqui. E era minha mãe, cara. Tem um vídeo, eu mandei pra ela, minha mãe. Era a princesa das Ela era a hortênsias? princesa das E hortênsias. esse assim. lugar do vídeo não é aquele hotel da subida da aldeia do Papai Noel? É o Hotel das Hortênsias. Legal. Na época, os hotéis de Gramado era o Hotel das Hortênsias, o Serra Azul, só com uma partezinha. Quando tu olha o Serra Azul, a primeira parte à esquerda, de frente para Garibaldi, ele tinha só aquilo ali. Toda a outra área que ele tem hoje, que é o segundo bloco, não existia, até a esquina não existia. Era aquilo ali e pequenas pousadas, tinha um parque hotel, já tinha uma estrutura hoteleira, o Veraneio Irmscher, já tinha uma estrutura, o balneário, hotel balneário, inclusive que hoje não existe mais, existe o Natura Hotel, que é a segunda parte. Mas Na Borges, né? Na Borges, isso. Mas a primeira parte era o balneário, que ali foram aonde aconteceram as primeiras festas das hortênsias, os primeiros desfiles. A Ieda Maria, eu tinha, eu acho que 5 anos, eu me lembro assim vagamente, da Ieda Maria Vargas desfilando ao redor da piscina do balneário, quando ela foi princesa, rainha das piscinas do Rio Grande do Sul, e na sequência ela foi Miss Universo. Miss só. Brasil Miss e Miss Universo. Universo. Legal, legal. Ela vinha bastante Então, a Gramado aí, né? Bastante. E uma coisa é verdade, Marcos, porque tudo era tão difícil, né? As facilidades não eram como hoje, tudo tu tem à mão, que tudo era feito registro. Não faz muito, num dos aniversários de Gramado, um senhor que era veranista aqui passou um vídeo desta época. Ele era um veranista alemão e viajava muito, então ele tinha equipamento, ele fez um vídeo dessa época do balneário, em preto e branco, claro, mas o desfile de carros alegóricos na rua, porque as misses depois desfilavam em cima de um carro alegórico, e cada carro era enfeitado só com hortênsias. Era muito bonito Muito de legal. ver as Lindo. fotos. Em que ano que se encerrou essa festa? Qual foi a última Olha, edição? a última rainha das hortênsias foi a Ana Paula Sartori. Uhum. A Ana Paula tinha os seus 15, 16 anos quando foi Miss. Foi a Ana Paula a última, sim. Olha, sei Uns lá, 30 eu anos. acho que Nossa, Uns Sim, 30 faz anos. muito. Foi tipo século passado, certo, né? Foi. Sim. Porque eu me lembro que depois, na sequência, numa das administrações de Gramado, eles tentaram reativar a festa, chamaram todas as ex-misses. Que legal. E a gente fez um desfile Que legal. alegórico, como na época, todas elas. Que legal. Foi muito, muito lindo, mas não vingou. Não vingou, porque, na verdade, aquela proposta não cabe mais para hoje. Acho que foi isso. E hoje, tu tirar tu matar um pé de hortênsia para arrancar, tu compromete a natureza, né? Então, são coisas que foram ficando velhas diante dessa nova e inteligente cultura que é da Sim, preservação. sustentabilidade e tudo mais. Né? Mas tu sabe que às vezes eu fico pensando, tinha umas coisas super legais. Assim, a gente arrancava para decorar carro alegórico, aquelas nossas festas no Motel Serrano, Serra Azul, quando eu trabalhei lá, que a gente fazia de final de ano, eram umas mesas lindas, forradas de hortênsia, era a valorização da flor. Sim. Não era arrancar por arrancar, era valorizar o produto que nos transformou, porque lá no início foi a festa das hortênsias, o carro-chefe. Então, era um pensar
construtivo, não destrutivo, né? E os valores que a gente dava para uma hortênsia eram tão grandes que a gente, como se fosse vocês, todo mundo, né, da época, se a gente enxergasse um turista arrancando uma flor em Gramado, a gente batia nas costas e dizia, não, a flor é para deixar. A gente arrancava para complementar, para mostrar o quanto aquele produto era importante para enfeitar um ambiente, mas a gente não permitia. A gente era fiscal. Todo cidadão de Gramado era fiscal da sua cidade. Isso acontecia com Canela, também acontecia com a região inteira, porque Canela também tinha uma festa, não era festa das hortênsias, Canela era um nome assim, tipo Jardim das Hortênsias, e fazia o seu festival com a escolha das rainhas também. Então Legal. era um ano em Gramado, um ano em Canela, um ano. Ai, E que isso legal. fortaleceu a nossa região através da flor, da hortênsia, né? Que não nasceu em Gramado, que ela foi trazida para Gramado, né? Sim. Que legal. E é bem simbólico, né, essa questão. E eu acho que isso que tu fala, né, Marta, de tipo, dessa valorização, acho que é muito do que tu carrega hoje em dia pro Festures também, né? Porque é um grande evento, né? Reconhecido internacionalmente, mas se tu anda pelos corredores, é perceptível, sabe, essa valorização por Gramado, né? Porque a gente já discutiu em outros podcasts aqui, né? Como muitas vezes as pessoas não pensam nesse bem coletivo, né? E principalmente de conservar algumas coisas que a cidade demorou tanto para conquistar. Não só retirar dela o que tem de melhor, e sim conseguir devolver um pouco disso, né? Tu sabe que a gente, na época, tinha na própria escola, a escola tinha uma preocupação em passar para a gente valores relacionados à cidade, ao município, porque a gente, enquanto estudante de segundo grau, tinha consciência que a nossa única saída era o turismo. Então, esse afeto, ele veio desde os nossos avós, ele veio sendo esse afeto, esses valores relacionados à cidade, desde os nossos avós, ele veio sendo construído no dia após dia. E a cidade era pequena, então era fácil de transmitir um para o outro. E eu acho que isso se perdeu um pouquinho, o que é muito natural, porque à medida que o desenvolvimento acontece, e de forma rápida, como aconteceu nos últimos 15 anos, algumas coisas vão se perdendo. Então, eu acho sim que é uma hora muito importante de retomar. De retomar esses antigos valores, porque nós temos muita gente nova que veio morar aqui e que quer participar, e que vem para cá porque gostou da nossa região, mas eles precisam de acolhimento e precisam de informações, eles precisam receber de forma espontânea esses valores que nós hoje meio que guardamos as 7 chaves, né? Então, eu acho que está faltando um pouquinho mais de, não é a palavra certa, inclusão, né? Mas que está faltando um pouquinho mais de sensibilidade da nossa parte nesse abraço aos que aqui escolhem para morar e transmitir para eles os valores que nós temos. Porque, claro, com relação ao destino, claro, todos vêm para cá porque amam a cidade. Amam Gramado, amam Canela, amam Nova Petrópolis. E eles querem entrar e querem se integrar. Então, eles estão dispostos à escuta. Vamos oportunizar isso para eles. Vamos abraçar esse pessoal todo que vem querendo construir com a gente e transmitir aquilo que nós sabemos para eles. Vocês imaginam que se isso fosse feito uma grande corrente, a transformação que provocaria na cidade? Mas só um parênteses. Quando a gente mora em Gramado e está inserido há tanto tempo na cidade, eu desde que me conheço por gente, eu tô aqui. Curiosamente, eu não sou gramadense de nascimento. Sim. Eu sou porto-alegrense, porque minha mãe, quando foi me dar à luz,
Gramado até então não tinha uma estrutura hospitalar como tem hoje, assim, porque por mais que ainda seja uma estrutura hospitalar de cidade pequena, bota 35 anos atrás, então eu nasci em Porto Alegre, 2 dias depois, 13, eu estava aqui em Gramado com a minha mãe. Mas enfim, mas tem uma questão muito importante que assim, todo progresso rápido, ele vem com algum preço muito alto que vai ser pago em algum momento. Que é o que aconteceu com Gramado. E às vezes a gente está inserido tanto em Gramado que a gente acha que a gente começa a identificar problemas, né? É que nem relacionamento de muito tempo. Relacionamento no início é maravilhoso, aí passa o tempo, tu começa a identificar defeitos. Só que é impressionante como Gramado ainda está na frente de outros municípios por ter se preparado para o turismo. E eu não estou dizendo isso na ideia de elevar ainda mais a imagem de Gramado, assim, mas quando tu começa a sair quando tu sai de uma cidade turística e vai para outras cidades que não têm a cultura do turismo, é gigante a diferença de preparação de estrutura de uma cidade que está preparada para o turismo de uma que não está. E normalmente o turismo não é pauta, né? É uma coisa que me impressiona ainda, porque normalmente é o turismo que traz progresso. Se a gente pegar e analisar as principais capitais do mundo que a gente recorda, todas têm um vetor turístico. Sim. Todas. As 5 maiores capitais do mundo têm um vetor turístico muito bem estruturado. E Gramado teve isso. Então a diferença de Gramado ainda para outras cidades, não só do Brasil, do mundo inteiro, é uma coisa que impressiona. Mas isso porque a construção da nossa cidade foi focada no turismo na época como única saída econômica. Nós estávamos entre Nova Petrópolis, que tinha a produção agrícola muito forte, e Canela, que tinha, que na verdade o turismo começou em Canela. O primeiro hotel que faz agora, eu acho que já... Me lembro que eu comemorei num festival de 100 anos, mas deve estar com 100 e poucos anos, é o Grande Hotel Corrêa. Então, o turismo começou em Canela, só que Canela teve um ciclo muito forte, que foi o ciclo da madeira. E não foi feito investimento na atividade turística como feito em Gramado. À época, em Gramado não tinha saída. Gramado era... O meio era corredor de passagem para um ou para outro lado. Olha só. E aí vieram, na segunda leva de pessoas que vieram morar em Gramado, vocês vejam o quanto eu acho importante essa conexão de quem vem de fora com quem está aqui. Gramado teve uma humildade muito grande para ouvir esses alemães que vieram para Gramado numa segunda leva, o Rosenfeld, o Knorr, que trouxeram um conceito europeu de fazer neste espaço Gramado um pouquinho daquilo que eles tinham na Europa. E os nossos agricultores, as poucas pessoas que estavam vivendo em Gramado, tiveram a humildade de ouvir e seguir. A família Nels, a família... deu um branco no nome agora, daqui um pouco aparece que é a bisavô da Gabriela, fundador da Sociedade Recreio Gramadense, da Gabriela Michaelsen. Foram pessoas fortes que construíram nossa história com o Zatti, com os Perini, com os Pessin, mais tarde com o Dinibir, mas Gramado teve escuta. Eu sempre digo isso. E as pessoas, quando elas têm humildade para ouvir e compartilhar, elas vão muito longe. Porque toda pessoa é um manancial de informações. Não importa o status dele. Não importa quem ele é. Pode ser o lixeiro, pode ser a pessoa que faz a limpeza na casa da gente. É importante ouvir. Ela sempre tem um conhecimento para trazer. E a gente tem que saber aproveitar. E Gramado soube fazer muito bem isso na época. Claro que se distanciou, o progresso rápido vai tirando isso, porque está todo mundo aqui correndo, como no mundo inteiro, né? Porque isso aconteceu, não é um fato, não somos um fato isolado. Mas o que nos mantém diferente justamente foi essa base.
essa base que fez com que a gente evoluísse e com quem está à frente dos seus negócios luta aí. Eu sempre digo que ser prefeito em Gramado, Canela, Nova Petrópolis, hoje também em Bento, que tem uma força muito grande, é ter os 35 mil, 40 mil habitantes administrando. Porque a gente policia, a gente cobra, a gente não fica quieto. E isso faz a diferença em quem quer trabalhar com turismo. O turismo, na verdade, ele só acontece em comunidades que querem que a atividade aconteça. Porque turismo é relacionamento humano que gera produtos, gera serviços, mas continua sendo relacionamento humano. A gente tem o melhor corte do YouTube até agora. Sim, eu só fiquei pensando, Yas, será que tu botou esses minutos, Yas? E é essa aqui. Tu sabe que eu tenho uma coisa... As minhas curiosidades, elas praticamente eu sei as respostas, porque... Pela conversa. Sim. Mas são coisas que para mim ainda são muito difíceis de entender, porque a gente tem uma geração hoje que tem muito mais fácil acesso a absolutamente tudo, né? E a gente viu uma cidade que ela não é... na verdade, sim, ela até teve uma imigração que de certa forma teve dinheiro, mas muito de quem construiu a cidade de Gramado foram colonos como o vô e a avó. A tua história de nascimento ela é muito peculiar, assim, tanto que quando eu comecei o meu livro, eu acho que eu nunca te falei isso, mas eu comecei o livro, antes de chamar as meninas, contando a tua história. Porque eu fico pensando como que uma pessoa há 67 anos atrás, que nasce na colônia, nasce num dia chuvoso, numa carroça, filhas de colono, passa por tudo que eu sei que tu passou, consegue prosperar aonde tu te agarra para prosperar, porque é difícil, né? Eu vejo que hoje a gente já está numa geração, claro, existe muita dificuldade, existe muitas diferenças de classes sociais, mas que muitas vezes tu não consegue encontrar esperança, assim. E, Guria, se a gente chegar nesses pontos aqui na conversa, são histórias que a gente não acredita que aconteceram em Gramado. Porque, na verdade, Gramado soube prosperar de uma forma que eu acho que nenhuma outra cidade no mundo conseguiu prosperar. Tu sabes que, às vezes eu também me pergunto, mas eu sempre acho que meu maior referencial foram meus pais. E dentro da simplicidade deles, eles me ensinaram a ser uma pessoa determinada. E buscar os meus sonhos. Eles nunca tolheram, ao contrário. Eles incentivaram sempre. Claro que em momentos como foi quando vai ser atriz, vai ser... Eles opinaram. Sim. Mas eles nunca disseram não. Vou fazer teatro. Vai. Nós queremos nos apresentar no interior. Tá. O meu pai levantava às 4 da manhã para fazer reparte de pão. E de noite ficava de motorista com a Kombi, com toda a gurizada dentro, até às 11, 12 da noite, pelo interior do município, incentivando a criatividade. Então, a nossa inspiração era ver uma cidade já bonitinha mesmo, era uma cidade que encantava, era uma cidade que já vinham personalidades gaúchas visitar a cidade, e era uma cidade que fazia com que todo mundo queresse crescer. E eu via isso nos meus pais. Meu pai, ele quando chegou em Gramado, foi dono de um bar para atender agricultores. E ele sacou que, estando do lado de um hospital que tinha à época, ele poderia alcançar os moradores do centro da cidade, através do médico, através do paciente. E ele começou a criar produtos diferenciados, que na época não tinha. Gramado, tinha 3, 4 pontos de gastronomia. E ali passou a ser um ponto de encontro de agricultores, assim como da sociedade gramadense. E embaixo desse prédio
para conseguir sobreviver, o meu pai tinha jogatina, que era proibido. Ele nunca jogou, ele não sabe jogar cartas, mas ele tinha uma jogatina. Então eu olhava para o meu pai, criando alternativas para crescer. A minha mãe, do lado dele, apostando. Dentro das limitações deles, oportunizando para a gente uma série de coisas que... a gente olhava assim, lá onde a gente morava, que é um pouquinho adiante do Hotel Vovó Carolina, era bairro. A Vila Dutra era quase outro município, vocês entendem? Sim, tudo era concentrado no centro da cidade e no bairro Planalto só viviam os veranistas. Só os veranistas. Então, o meu pai já estava trazendo veranistas para dentro do boteco. Eu comecei a me encantar com ele tinha um prazer imenso em atender o público. Ele se realizava, ele parava ouvindo as histórias, assim, tanto do agricultor quanto do seu Capsum, dos que eu me lembro, dos veranistas do Dr. Érico. E ele sonhava em crescer. E eu fui pegando essa sensibilidade, enxergando isso, enxergando o que a gente podia ir além. Então, claro, muito está com a pessoa, né? Não é a vontade da luta, é o jeito de ser, tem muito, tá junto da pessoa. Então eu vi aquilo ali, o meu pai sempre insatisfeito. Tanto tempo do bar, já mudou para pensão Bertolucci, aonde era o tipo hotel, e embaixo ele transformou uma galeteria numa galeteria requisitada da cidade. Olha só. Ele já estava aprendendo hotelaria. Ali 2 anos já não era mais o negócio, ele queria sempre no comércio, que era o que ele sabia fazer. E o pai, gente... Eu tenho uma admiração muito grande por ele, porque ele fez até o 4º ano primário, mas ele lia muito. O pai, lá no começo de vida, quando ele não tinha onde ler, ele leu toda a Bíblia para poder se instruir. Então, toda essa garra, a gente via nele e na mãe. E a minha mãe dava força, não aceitava se a coisa estava acomodando. Não, a gente tem que conseguir mais, nossos filhos precisam, nós temos que ir adiante, vamos sim, vamos comprar o Café Cacique, quando ele foi para o Café Cacique, que hoje voltou a ser café, né? Depois, padaria. Mas a padaria dava muito pouco, o que eu posso fazer para ganhar mais? Aí o meu pai... criou o sistema de reparte, que nem existe mais. Porque, na época, os hotéis de Gramado iam para a padaria comprar o pão. Não tinha em supermercado. E o pai fez o contrário. Ele começou a oferecer para a hotelaria de entregar às 4 da manhã o pão para ele servir no café da manhã. E aí o pai começou a crescer e outro dia eu descobri uma coisa muito linda. Que ele chegava no Rita Opner e dizia para a dona Jussara, isso já aos seus 60 anos, que o sonho dele era ter um hotel. E que ele ia construir um hotel. E ele construiu o Hotel Vovó Carolina e logo depois o Pousada da Vovó Carolina. Então, eu acho assim, o volume de informações que existem hoje e tudo caindo de forma fácil, as pessoas estão ficando cegas para as inúmeras oportunidades que elas têm. Elas ficam se espelhando naquilo que o vizinho ganha e não se pergunta o que eu posso fazer para ganhar tanto, porque com tanto eu sou feliz. Ou com tanto eu pago minhas despesas. Não. A gente enxerga o todo e não enxerga as potencialidades interiores que a gente tem para ser o que a gente quer. Eu acho que, eu sempre digo, se a gente tem vontade de brilhar, e a gente quer brilhar, não importa o espaço aonde a gente está. Não importa, a gente pode brilhar para o mundo, sim. E hoje em dia, mais do que nunca, se a gente conseguir naquela época, hoje em dia mais do que nunca. Só que o excesso de informações que a gente está recebendo, isso
provoca um bloqueio na cabeça da gente. A gente se assusta e muitas vezes a gente esquece do potencial que existe dentro da gente, né? Caraca. Tu falou bastante sobre esse potencial de visão, né, que teus pais tinham. E dá pra ver claramente na tua história, na história da Rossi Zorzanello, esse potencial visionário, né? E eu lembro uma vez até que eu te entrevistei quando eu trabalhava no jornal e tu contou... Agora que eu me lembrei! E eu lembro que tu contou um pouco, assim, pra mim, como foi teu movimento de conhecer a Silvia e como vocês foram enxergando, assim, esses buracos no mercado pra criar a empresa, né? Mas acho que seria bem legal se tu pudesse compartilhar aqui de novo um pouquinho esse movimento, essa história de vocês. Por que trabalhar com eventos em Gramado? Como que foi isso, assim, pra ti? Olha, tu sabe que eu quando saí para fazer relações públicas, meu desejo era voltar para Gramado e continuar trabalhando na atividade turística, porque de certa forma eu já tinha trabalhado via colégio, depois como princesa das Hortênsias, porque na época a rainha e princesa, voltando a esse assunto, não era título. Era trabalho mesmo. A gente ganhava como presente uma viagem. E o que significava? Foi quando eu andei de avião pela primeira vez. E daí, à época, vinham umas toalhinhas pra gente lavar a mão. Os talheres eram prata, da Varga. Elegante, né? E veio a toalhinha, e eu, uma coitadinha, não sabia o que fazer. O que será que é? Nem imaginava que era para limpar a mão aqui. Bom, a gente ganhou um roteiro de visita aos principais veículos de comunicação de São Paulo e Rio. Que legal. E a gente tinha que ir. Tinha um programa na antiga TV Tupi, que eu acho que a Tupi é Record, agora eu nem sei. Mas Pode ser. Pode ser. E que era o Clube dos Artistas. E nesse Clube dos Artistas, eles faziam uma espécie de um jantar com todos os artistas e convidados. E um dos programas que a gente foi na Folha de São Paulo, onde eu conheci o Horácio Neves, a gente foi no Estadão. A gente ia para apresentar o Destino Gramado. Então, eles nos entrevistavam, enfim. Eu, sabendo que eu queria continuar na atividade que eu estava, todas essas conexões que eu fiz à época, eu não perdi, eu guardei. Um dia, quem sabe, eu vou aproveitar. Eu sempre armazenei tudo, sempre. E um armazenamento bem diferente do que é hoje, né? Pilha de coisa, né? Muito Marta Rossi. Então, aí escolhi relações públicas, sim, influenciada pela Eliege Zatti Libardi, né, que foi rainha anterior das Hortênsias. Ela fez o curso, ela me explicou o que era, eu digo, é isso que eu quero ser. Aí voltei, vim para Gramado, comecei um trabalho, comecei outro, até chegar no Serra Azul. Até então, a hotelaria local, ela não tinha estrutura de lazer. Tu vinha, tu te hospedava, o Serra Azul tinha uma piscina na área externa e era ponto. O Hotel Laje de Pedra, ele trouxe um novo conceito de hotelaria para a Serra Gaúcha na época, que era hotelaria de lazer. Não era cama e café da manhã. E eu fiquei a relações públicas do Hotel Laje de Pedra, foi minha professora numa das cadeiras de RP. E eu comecei a conversar muito com ela. Eu digo, eu vou levar isso para Gramado. E quando vim para buscar emprego em Gramado, depois de passar pela Ortopé, pelo Jornal de Gramado, onde eu gerenciei o Jornal de Gramado durante 2 anos. Não acredito! E ali eu inventava a história porque eu queria ser notícia no Estado. Aí tem quem me seguiu, né? Tinha que ser notícia no Estado. Como é que eu posso ser notícia no Estado sendo gerente de Jornal de Gramado? Aí a Rádio Guaíba tinha ela formava um grupo, um time de futebol com os locutores, os grandes locutores, antes de irem para a Gaúcha, né? Eles eram da Rádio Guaíba. Digo, vou fazer um torneio.
Jornal de Gramado contra a Rádio Guaíba. Inventei o tal de torneio. Caí nas graças do pessoal da imprensa e tudo que eu mandava era notícia. Tudo. E aí eu fui tomando gosto pela coisa e olhando sempre para os hotéis, né? Tentei primeiramente Serrano, não consegui, fui para o Serra Azul. No Serra Azul foi uma conversa, assim, na época, muito interessante, porque quando o diretor me disse assim, eu não sei o que é aquela ação pública, o que tu vai fazer aqui? Eu digo, me contrata, me paga o que tu quiser e deixa eu montar um plano de trabalho para ti. Se der certo, aí tu oficializa, me dá uns 3 ou 4 meses e tu oficializa, senão tudo bem. Mas valeu a experiência para trazer esse conceito de relações públicas para Gramado, que a época tinha o Laje de Pedra e o Praver, que o Chocolate Praver, o seu gêmeo era um visionário, né? Ele andava anos-luz na frente de todo mundo. Tinha um profissional de RP. E aí o Serra Azul acordou e eu ali comecei a introduzir ações para fazer com que o hóspede tivesse uma permanência maior no hotel e que ele tivesse atividades. Porque Gramado tinha pontos turísticos para visitar e não tinha outras alternativas. Então, começou a haver uma espécie de confraternização e eu comecei a trazer atrações para dentro do hotel, exposições culturais, artistas, aproveitava o festival de cinema para criar, a gente criava noites temáticas como bar, então foi se criando até que o Hotel Serrano me chamou. Aí eu fui para o Hotel Serrano, porque eles estavam com uma ideia de fazer uma ampliação no Hotel Serrano. Aí lá eu já entrei para a área de marketing, porque eles tinham um centro de eventos na época maior. E a área de eventos aconteceu por isso, porque a gente sentia a necessidade de um espaço maior e que existia uma grande demanda pela região toda e não tinha estrutura para atender. Então, o Enoir Zorzanello, pai do Dudu, meu sócio, que era diretor lá, comigo e com a Silvia, nós conseguimos convencer o Celso Bertoluzzi, que era o grande proprietário, ao invés de fazer uma garagem coberta, fazer um centro de eventos, que foi o primeiro centro de eventos do Rio Grande do Sul. Olha só. Feito isso, eu já estava assim com a cabeça, agora não tem mais o que fazer aqui dentro, porque eu vou ficar repetitivo o trabalho, eu quero crescer, vou abrir uma empresa, uma assessoria de comunicação, estava em moda na época. Eu tinha uma boa relação com a imprensa, eu tinha conhecimentos, boas relações a nível nacional. E aí o Enoir que me chamou e me disse, Marta, olha a janela que tem para uma empresa organizadora de eventos. Vocês trazem todo mundo a gente trazia de Porto Alegre. A gente vendia o evento, por exemplo, vendia o espaço, conquistava o evento e indicava as empresas organizadoras ou de Porto Alegre ou de São Paulo e vinha tudo de lá. Equipamentos de som, toda a estrutura para um evento, tudo vinha de Porto Alegre. Aí nessa ideia dele, eu digo, mas eu não sei fazer sozinha isso, eu sei organizar os eventos, porque eu fazia muito eventos no Serrano, muito. Toda hora eu inventava, era dia do namorado, era dia das mães, dia dos pais, meses gastronômicos da Suíça, da Alemanha, da Itália, tudo para atrair e vender melhor, né? E aí ele me disse, Marta, quem sabe tu te une com a Silvia. Eu digo, meu Deus. A Silvia era minha gerente, eu tremi. Ela foi minha professora de etiqueta social no baile de pro baile de debutante. Ai, a Silvia, Deus meu, como é que nós vamos fazer? Eu tinha mais afinidade com o Enoir que com a Silvia, porque a Silvia era mais chefe. Ela era mais velha que tu, né? Sim, a Silvia tem 9 anos a mais que eu.
Mas ela começou também, ela teve uma história de vida muito parecida com a minha. Ela começou muito cedo a trabalhar, muito. Ela ajudou a construir o Festival de Cinema. Ela foi a primeira apresentadora do Festival de Cinema. Nossa. Ela construiu eventos como a FEARTE, que foi um ciclo de Gramado, de pujança do artesanato. Ela era uma pessoa incrível. E eu tinha um pouco de medo, de receio, né? E ela super alinhada, sempre, uma mulher poderosa, e eu meio bastantão, tratora de como é que nós vamos se relacionar, não sei nem me sentar. Ai, era um parto, me deu uma coisa no estômago, assim, né? Como é que eu vou dizer não para não ir? Enfim, nós nos unimos e nós nos encontramos. E aí, Silvia, ela tinha uma inteligência muito grande. Ela me disse, Marta, primeira etapa, vamos pegar os eventos que já estão aqui e vamos atrás e vamos oferecer para eles. Então, nós nascemos, na verdade, para atender os eventos que vinham para Gramado e Canela. Uhum. Só que a veia criativa é uma coisa incrível, não nos bastava isso. E cada um que chegava com uma ideia... Legal, vamos fazer. E a gente teve inúmeros... Bom, a gente fez festa de 15 anos, casamento, os congressos de todas as áreas que vocês possam imaginar. E isso nos deu uma expertise muito grande, uma base muito grande para tudo. Aí chegava outro e dizia, vamos fazer um encontro de marketing turístico. Vamos. Nós não perguntava quanto custava, como fazer, temos que fazer. Era uma época mais fácil. Era uma época que tinha menos concorrência. Uhum. Então a gente inventava, vamos fazer. E fizemos um Cintur que durou aí uns 15 anos, que foi um evento muito forte. Muitos eventos, Festival dos Bichos, que era exposição de animais temática. A gente foi criando uma série de eventos assim que estão na nossa história, mas lá no início, junto com a empresa da gente, o Festures, que se chamou Festival de Turismo de Gramado. A ideia era mostrar a Serra Gaúcha para o Brasil. E a oportunidade estava na nossa cara. Só que a gente não tinha conhecimento, esse conhecimento amplo, as pessoas que foram nos abastecendo, o pessoal, os presidentes da ABAV do Rio Grande do Sul, da Secretaria de Turismo do Estado, e a gente foi ouvindo, olha, vocês podem crescer muito, caminhem por esse lado, caminhem por aquele lado, e a gente foi ouvindo e foi construindo sem medo. Comecem a viajar para o exterior. Na terceira edição, nós já estava participando de feiras internacionais. Para aquela época, era loucura. Era nós, do Rio Grande do Sul, e mais ninguém. Mas a gente não tinha medo. E a gente acreditava que ia dar certo. E a gente tinha certeza que ia dar certo, porque a gente ouvia quem entendia do negócio. Que nos dizia, olha, se você se posicionar de forma diferente da outra feira, que era a BAV, que tem no Brasil, vocês vão deslanchar. Como que nós nos posicionamos? Vamos para o mercado internacional e estuda as feiras internacionais. Lá vamos nós para o mercado internacional. Entende? Então, nós chegamos num momento certo, enquanto empresa de eventos que não tinha em Gramado. E nós, ao mesmo tempo, criamos como é que a gente diz aí, me ajuda com a expressão, criamos um novo mercado para muitas empresas de eventos e para uma demanda de atividades como segurança, setor de limpeza, recepcionistas. Todos os primeiros foram treinados pela nossa empresa e terminava o seu tempo, digamos, quero abrir uma empresa de segurança, maravilha. Nós ajudávamos, nós nunca tiramos o espaço de ninguém. Ao contrário, nós sempre valorizamos quem tinha visão empreendedora, porque a gente sabia que se mais gente estivesse trabalhando nesse mercado, mais forte nós ficaríamos. Sim. Então, a gente nunca olhou para o nosso umbigo. A gente olhou sempre para o conjunto, porque
nós seríamos muito valorizados e respeitados à medida que nós oportunizássemos que o setor crescesse. Sim. Vocês têm ela tem umas histórias, assim, que eu vou lembrando... Eu falo demais, né? Não? Essa é a ideia. A ideia é essa. Mas eu tenho algumas histórias que eu tenho até receio de perguntar, que talvez tu não lembre aqui, mas eu fui coletando durante 35 anos da minha vida histórias sobre a Sílvia sempre te motivar, porque vocês em algum momento começaram a conversar com o mundo, era um evento que ele deixava de ser local. E tem uma história que eu acho muito engraçada, porque vocês estavam em São Paulo e em algum momento a Sílvia colocou na cabeça que vocês deveriam comprar a primeira bolsa de luxo de vocês, alguma coisa assim. Tu lembra dessa história pra contar? Ai, mas já estava se achando poderosa, né? É Bela Sintra, né? Acho que é na Bela Sintra. Começaram a abrir as primeiras lojas de luxo. Só fala um pouquinho mais perto. As primeiras lojas de luxo. E a Sílvia me disse assim, nós merecemos uma Louis Vuitton. Eu digo, merecemos. Com tudo que a gente trabalha, a Silvia usava sempre uma expressão, a gente trabalha que nem uns cachorros. Com tudo que a gente trabalha, nós temos que nos apresentar bem como a Louis Vuitton. E lá fomos nós, de táxi, cor de laranja, né? Que era parar na frente, quando parava só motorista com um carro particular e as madames descendo, nós chegamos de táxi as duas. Descemos, entramos nas lojas. Eu meio ceguinha sempre, e sempre aérea. Você vai contar uma história da Sílvia. Quando eu ia começar a falar, numas reuniões, ela morria de medo que eu desse fora, ela me apertava a perna. Sempre, sempre. Sempre estava não pensando. E eu não estou olhando o preço, eu disse, é aquela ali. Eu gostei daquela ali. Baixa aquela ali. A guria começou a baixar a bolsa. E a Silvia olhou o preço. Marta, para de mandar baixar a bolsa. Eu disse, por quê? Eu não gostei. Não gostou de mim. Aí ela pegou a mais simplesinha, virou o preço para mim. Eu digo, o quê? É isso? Eu já não tinha ideia. Marta. Eu digo, Silvia, eu não vou gastar todo esse dinheiro para uma bolsa. Marta, mas agora eu tenho que comprar. Não, mas eu não vou gastar. Se você quiser comprar, tá? Ela me disse assim, bom, então vamos sair de costa para fazer de conta que a gente tá entrando, porque vai ficar muito chato. Muito bom. Não, isso são algumas das histórias que a gente coleciona. Mas também tem uma questão que eu acho muito legal, que tu tem, ao mesmo tempo que tu tem essas histórias super engraçadas a tua realidade foi muito difícil, né, crescendo, porque tu é a irmã mais velha de 3 irmãos. Então tu acabou pegando o vô e a avó quando ainda não tinham nem condições de... tu tem uma história com dormir em saco de batata, se eu não me engano. Que tu dormia em saco de batata em algum momento, em algum porão. Saco de farinha. Farinha. Isso quando nós morávamos no bar. No primeiro trabalho do pai, quando ele saiu da colônia, ele veio para Gramado, a mãe cozinhava e meu pai atendia o bar e a jogatina. E era um movimento intenso, né? Meio-dia e noite, tanto do bar quanto da parte que era o restaurante. E ele tinha muito pouco tempo para a gente, né? Então, era tarde da noite, mas não conseguia dormir com a gente. E tinha, na época, tudo esses sacos que hoje faz farinha, sabe? Tudo vinha em saco, assim. Trigo, açúcar, tudo. E tinha, o espaço era pequeno e dentro da cozinha tinha isso distribuído em partes para a mãe servindo. E de noite eu me deitava ali para poder esperar ela dormir. Eu me deitava ali e ficava dormindo em cima dos sacos de açúcar ou farinha que tinha pela casa. Mas sabe que eu não lembro disso com tristeza. Eu lembro disso com um orgulho incrível. Eu me emociono quando eu me lembro disso, porque
foi um trabalho incrível dos meus pais para construir o que eles construíram, um patrimônio que eles deixaram hoje para nós, que é muito significativo. Então, dormir ali, vendo a minha mãe trabalhar, do jeito que ela trabalhava, meu irmão encostadinho, porque a gente tem 2 anos de diferença, segundo ele faz questão de dizer, até agosto 13. Mas 2 anos de diferença, daí já a Maristela é 9 anos, né? E a Maristela fui eu, a babá dela, né? E depois disso ainda, o pai teve muitas dificuldades, eu para fazer minha faculdade, eu tive a sorte de ter minha prima ter casado com o Gentil Bonato, ele era muito amigo do Marquesan, e a gente conseguiu crédito educativo, um dos primeiros créditos educativos. Aí eu tinha que trabalhar, eu não podia fazer faculdade sem trabalhar, eu morava em pensão. Mas tudo foi tão bonito, tudo foi tão prazeroso, e tudo me deu tanta coragem. Eu me lembro assim que eu saí de Porto Alegre, onde eu tinha trabalho, porque ficava mais fácil morar em São Leopoldo. Você estudava na Unicinos, né? A Unicinos era no centro, estava mal começando a parte nova lá do campus, né? E eu precisava de emprego e eu não conseguia. E a fábrica de armas Rossi era muito famosa em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul inteiro. Eu digo, eu vou me apresentar para o prefeito como Rossi. Vou lá, vou bater. Não, já tenho. E cheguei lá, digo, eu sou para a secretária, passei, cheguei lá na secretária, eu sou Marta Rossi. Gostaria de falar com o prefeito, era Pietro, família Pietro. Um foi ministro, outro foi prefeito. Um homem de uma sensibilidade incrível, que depois ia no meu teatro. Levava toda a prefeitura para o meu teatro. E aí a secretária disse, da família Rossi, aqui de São Leopoldo, eu digo, sim. Nem eram meus parentes. Nunca os conheci. À época, fui conhecer muito tempo depois. Me passou na frente do prefeito. E aí eu cheguei, eu disse para ele, prefeito, eu sou estudante de relações públicas, sou de Gramado, preciso trabalhar para pagar minha faculdade. Eu já trabalhei na Prefeitura Municipal de Gramado, que eu tinha trabalhado antes de iniciar a faculdade. E eu preciso de um emprego. E aí ele disse, tu é parente da família Rossi daqui? Eu digo, não, eu inventei para o senhor me atender. Ele disse assim, vou te dar um emprego pela coragem. Que legal! Numa época que era mais fácil, né? Tudo era mais fácil. Aí eu digo, o que eu posso fazer? Eu digo, eu faço relações públicas. Disse, eu estou montando um arquivo histórico aqui de São Leopoldo, tu vai cuidar desse arquivo, de selecionar as fotos. Fiquei, eu acho que um ano inteiro registrada em carteira como professora municipal e fazendo o arquivo histórico da Prefeitura de São Leopoldo. Então, foram assim, para chegar a ter o privilégio de desfrutar a qualidade de vida que eu tenho hoje, foi muito batalhado. Muito. Mas uma batalha legal. Uma batalha que eu trago com orgulho, um orgulho. E quando eu olho para o paizinho lá, eu fico pensando quanto eles fizeram a diferença na minha vida. Porque eles poderiam simplesmente dizer, te vira. Não, mas eles lutaram e mostravam que estavam lutando pela gente e que a gente tinha que lutar pela gente também. Né? Então, não era um caminhar conjunto. Eles sempre mantiveram todo mundo muito unidos, né? Eles tinham essa visão que eu sempre digo para o Marcos, a visão do meu pai, da minha mãe, dentro da sua simplicidade, era uma visão de futuro muito grande. Eram pessoas que tinham que estar vivendo agora, porque eles tinham sempre uma mentalidade muito à frente do momento que eles viviam e da forma como eles viviam, né?
Olha só, Legal. vocês queriam esse tipo de papo? Não, e o que eu ia dizer é que a gente conhecendo a Marta, né? Isso tudo que tu fala, que são coisas que marcaram a tua adolescência, a tua fase adulta, são coisas que até hoje são muito marcantes em ti, né? Porque a gente sempre fala lá no escritório que pra nós o grande sinônimo de uma pessoa que escuta as outras e tem bons relacionamentos é tu, né? Porque independente, antes tu comentou, né, que independente de onde a pessoa esteja, quem ela seja, tu sempre vai ter alguma coisa pra ouvir dela, né? Isso é uma coisa que é muito marcante em ti. E que eu acredito que desde sempre tu teve essa mentalidade, mas hoje em dia, por mais que tu seja Marta Rossi, super reconhecida, tu ainda consegue manter essa simplicidade que tu mesmo disse várias vezes, né? Acho que isso é muito importante. E é marcante na tua caminhada ver isso também. E não é brincadeira, tá? Quando eu comecei a trabalhar na empresa dela, que eu comecei em 2009, eu acho que eu entrei na Rossi Zorzanello. Eu acho que eu entrei em 2009. E aí teve uma situação muito engraçada, que assim, às vezes a gente queria falar com ela e ela estava recebendo pessoas. E nem sempre é a pessoa que tu imagina que uma executiva vai receber. Exato. Então, a coisa mais comum era estudantes, da época que a Castelli estava funcionando. A Castelli, para quem não sabe, foi uma faculdade de hotelaria aqui na região muito reconhecida, que eu acho que deve ter encerrado a atividade há talvez pouquinho tempo, 5 anos. E os estudantes mandavam e a minha mãe tirava, não era minutos, ela falava, ficava horas e horas e horas, e a gente cheio de pendência ali pra tocar com ela, e minha mãe tá lá contando a história de Gramado, contando coisa, muito legal. É, isso é muito legal. E a gente traz que eu acho que é um pouquinho, porque a gente acaba sendo um pouquinho das pessoas que a gente se inspira, né? E eu nunca deixei de comentar isso, que tu pra mim é a minha maior inspiração desde sempre e vai continuar sendo. Então eu acho que um pouco daquilo que a gente carrega dentro da Gramado Summit, essa simplicidade que a gente tem em coisas até muito simples. Tem uma questão que nos perguntam muito. Na Gramado Summit a gente tem um único tipo de ingresso, um único. Então não existe VIP, intermediário e básico, existe um único tipo de ingresso, porque eu nunca soube bem como lidar com VIP e nem gosto. E não quer dizer que eu não gosto das coisas boas da vida. Isso é diferente, é sobre comportamento. E eu acho que isso é um pouco do que eu carrego de casa, assim, porque as pessoas a forma como eu vivi, a forma como eu cresci, mesmo a Rossi Zorzanello é de 87, né? 87, é. Então, na verdade, o ano da Rossi Zorzanello é o ano do meu nascimento. E eu fui tendo qualidade de vida conforme eu fui crescendo, assim. Mas é muito engraçado, porque a gente mantém uma veia muito simples ainda. Cara, a hora que vocês conhecerem o meu avô, assim... cara, ele é a simplicidade em pessoa, assim, mesmo tendo uma condição de vida muito boa, assim. Eu acho que a gente carrega um pouquinho disso, assim, de batalhar pela base, enfim, acho legal. Você sabe que eu tenho uma coisa que é bem piegas, mas que é bem verdadeira. Eu acho que a gente nunca pode deixar o status e o dinheiro saírem do lugar certo, que é o bolso ou no mercado. Nunca deixar subir a cabeça, porque ele não te leva a absolutamente nada. Ao contrário, ele te destrói. A arrogância destrói. A humildade constrói. E quanto mais humilde é uma pessoa em relação às outras, mais afeto tu recebe, e mais valor tu recebe, e mais compartilhamento tu tens. Então, isso é uma coisa que eu carreguei sempre, tentei sempre passar para o Marcos, e isso eu digo, Marcos, no dia a dia, nas nossas conversas, nas minhas atitudes, não na base do comando, da pressão, nas atitudes, a gente tem que passar isso. E a Silvia também me ensinou muito isso. Uma mulher tão elegante, uma mulher tão poderosa, ela era de uma humildade, de uma vontade de compartilhar conhecimento. Ela atendia a todos. As pessoas que ela protegia, assim, que ela ajudava, eram as pessoas mais simples que vocês imaginam. Faziam parte do dia a dia dela, ela levava para dentro da casa dela. Então, são valores que a gente foi construindo, tão sólidos, que eu não consigo me imaginar uma pessoa diferente dizendo, não posso atender. Como não vou atender? Claro que eu vou atender.
entende? Eu não consigo me imaginar. A Luciana briga muito comigo. Tu tem que organizar a tua agenda. Tu tem que deixar que eu marque as coisas para ti, porque as pessoas ficam me ligando direto e eu fico marcando a agenda. Tu me esculhamba, tu me deixa louca. Parece o Marcos, assim, né? Não sei o que eu vi aqui, uma semelhança. Eu não consigo me achar tal de ter uma secretária que cuida da minha agenda e eu não vou fazer nada, eu não vou conversar com quem está ligando para mim. Como que não? Eu sei que até uma questão de organização, não é? Mas eu não consigo, Marcos, sabe? Eu não consigo. Eu atendo... Deus me dá prazer. Isso me dá muito prazer. E é muito engraçado, assim, porque ela ainda faz, tá? Sim. Então a gente chega em casa, por exemplo, sábado de noite, que eu levo minhas 2 filhas lá, e ela recebe ligação de pessoas muito aleatórias, assim, que querem conversar às 8h30 da noite e ficar 35 minutos conversando. Mas eu acho que faz muito eu acho que isso tudo faz muito parte da tua essência, né? Que é muito legal. Porque depois o respeito que tu acaba construindo em cima disso é muito legal. E eu ainda acho que o mundo tá carente de mais exemplos assim. Porque, querendo ou não, conforme tu vai conquistando algumas coisas, a gente sem querer se torna arrogante, né? E a gente acaba fazendo aquilo que a gente passou uma vida inteira condenando, dizendo que não ia fazer. Sim. Mas para se proteger muitas vezes, né? Apesar de que, claro, tem muita gente que pede muita coisa que não precisaria, assim. Fica o tempo inteiro, crítica aí. tá? Então só, tipo, não... tato, né? não fiquem mandando mensagens absurdas, assim, tipo, pra nós pedindo coisas, sendo que a gente nunca se deu oi. Ô, Marta, falando assim um pouco mais sobre a tua essência, né? Tem uma coisa que a gente sempre fala lá no escritório, que tu é referência pra gente em networking, né? Que Marta Rossi é rainha do networking, dos contatos. Exato. Que era o título. Da clipagem. E a gente sempre fala, nossa, a Marta é muito boa de relacionamento, né? E tu falou bem desde o início ali da tua carreira, enfim, jornal e tudo mais, que tu sempre teve esse carinho, esse cuidado com o relacionamento, né? De onde que veio isso, assim? Foi alguma coisa que veio de casa? Foi das trocas, das experiências, assim? Porque deu pra ver que é uma coisa muito marcante tua também, né? Acho que sim, que um pouco vem de casa, nessa construção, olhando os meus pais, nessa vontade que eles tinham de ter pessoas próximas, de conviver com o público. Eles sempre tiveram muito isso, tanto o pai quanto a mãe. A mãe sempre muito espirituosa nos grupos dela, né? Acho que isso é uma das razões. A outra é porque eu gosto de pessoas. E eu não converso com uma pessoa assim... estou conversando agora e não vou... Eu vou me lembrar dela sempre. Eu posso não me lembrar do rosto dela no momento seguinte, mas eu me lembro de um ato, de um fato, de alguma coisa, e que eu vou tentar continuar mantendo contato com ela, vou ajudá-la no que ela precisar. E as pessoas passaram a me transformar meio nisso, num referencial aqui no Rio Grande do Sul. Eu preciso comprar um imóvel tal. Marta, o que tu acha? Eu não sei, mas eu vou te passar com a pessoa certa. Marta, outro dia, estão indo 4 senhoras para Gramado, uma operadora de São Paulo, e eu não queria pegar uma empresa de receptivo, eu queria contratar um motorista particular, mas ajudo. Então, o que aconteceu? As pessoas foram criando em mim um referencial que elas vão me apresentando naturalmente para os outros, é um crescente. E aí eu acabo conhecendo todo mundo. E quando não conheço, eu sempre digo assim, até quando o Marco de vez em quando me pede alguma coisa, não conheço, mas vou achar alguém que conhece. Aí eu vou encontrando, porque eu tenho tantas relações que me fazem chegar na pessoa. E aí, claro, o jeito de ser... Já vou, já telefono, já me apresento, já mando um cartãozinho, já agradeço, mando um chocolatinho, mando não sei o quê, e construo um relacionamento. Então, isso eu acho que é muito também pessoal, né? Tem um aprendizado, mas é muito pessoal. Eu não saberia, gente, conviver sozinha. Eu vou ter que contar essa. É à vontade. Eu vou ter que contar. Já não sei quem é, mas... Foi um final de semana corrido. E, gente, eu adoro casa cheia.
foi muito difícil quando o Marcos saiu de casa, porque o Marcos levava 20 pessoas por final de semana dentro da minha casa. E eu fazia o mesmo com meus pais. Eu sentava do lado de uma menina nova na faculdade e olhava para ela e gostava dela. Tu não quer passar o final de semana em Gramado? Trazer para Gramado. Então, deixava eles loucos, né? A fruta não cai longe do pé, né, Marta? E nesse final de semana, foi um final de semana intenso. Às vezes eu me sinto meio sanduíche, né? Atende a empresa, atende a casa, atende as netas, atende os meus pais. E eu estava tão cansada. E a Maristela, minha irmã, me escreveu. Eu digo, Maristela, tudo que eu queria era uma casa na beira do mar, mas isolada, sem gente por perto. Não queria mais conhecer ninguém, porque eu sou uma esponja, porque eu absorvo tudo. Aquelas reclamações que a gente faz. Aí ela me mandou um cardzinho com urtigão, que eu adoro urtigão, com urtigão, e o Zé Carioca visitando o urtigão. Daí ela escreveu para mim assim, Marta, tu é que nem urtigão. Tu vai para um lugar isolado, mas tu vai encontrar alguém para te comunicar. É verdade. Para quem não, verdade. Eu acho que eu vou aguentar um dia, assim, depois eu vou ter que arranjar alguém para conversar. E para quem não sabe, Urtigão é um personagem da Disney, que Ele é um amor. Antigamente, quando a Disney só tinha gibis, existia o Zé Carioca, que é o brasileiro, e eu não tenho certeza em relação ao Urtigão, mas eu acho que o Urtigão também, ele não tinha muita cara de americano, quer dizer, não sei. Fiquei na dúvida agora se ele tinha cara de americano ou brasileiro, depois tem que pesquisar. Ele é bárbaro. Mas ele foi muito famoso na época de gibi, o Urtigão, junto com o Zé Carioca. Zé Carioca. Ele vivia no isolamento. E aí chegou o Zé Carioca para transformar a vida dele. E vocês sabem que isso é tão verdade em relação a trabalho também, tá? Não só relacionamento. A hora que minha mãe diz, eu vou desligar esse final de semana, não existe. Ela não desliga. Tipo eu assim, daí já desliguei, daí de madrugada ela começa... E ela tem uma coisa muito legal, que é... Isso foi uma coisa que eu também aprendi, que não adianta tu cobrar se tu não fez. Então, como a mãe sempre fez muita coisa, fez tudo, e é muito legal, se tu cuida da casa da mãe, que ela tem uma senhora que passa para fazer a limpeza da casa 3 vezes por semana, 2 vezes por semana, a mãe deixa bilhetinhos em absolutamente tudo, porque além de fazer evento, que tu vai no detalhe do detalhe, então, isso aqui tem que mudar aqui, isso aqui tem que mudar aqui, isso aqui tem que mudar aqui, e ainda sabendo que tudo aquilo que ela cobra, ela já fez algum dia, e isso é uma verdade, né? Porque não adianta a gente cobrar só aquilo que a gente... Não adianta a gente cobrar aquilo que a gente nunca fez, porque a gente nunca vai cobrar com muito conhecimento. Verdade. Então é muito legal. E era em tudo na vida dela, assim, tudo. Tem que aprender, aprendi até a cozinhar. E aprendi a cozinhar quando ele nasceu. Eu odiava cozinhar. É verdade. Sério, Marta? Aí eu tinha que fazer as comidas pro guri, né? Como é que eu ia mandar fazer se eu não soubesse fazer? Cara, eu tô falando sério, eu não tive... E não é nenhuma coisa que eu carrego... Eu não carrego com tristeza isso, eu carrego com felicidade. Eu não tive aquela mãe tradicional dos meus... Tradicional não, mas aquela mãe que normalmente a geração que vê... Eu sou millennial, então a maior parte... Eu não quero estereotipar aqui, mas a maior parte da geração millennial teve uma mãe que ela não era tão trabalhadora. Hoje a gente já está discutindo sobre o poder da mulher, sobre o papel da mulher dentro da sociedade, mas a minha geração ela não teve essa discussão, então a maior parte das mães acabaram ficando em casa. E é muito legal que eu não tive isso. Então, assim, enquanto meus colegas... minha mãe fez o almoço. Cara, minha mãe não fez o almoço. Minha mãe está em algum lugar do Brasil trabalhando. E ela, muitas vezes eu falo para ela, assim, ela assumiu o papel do que era o papel do pai dos meus amigos era o papel da minha mãe. E ainda por cima, em casa, ela chegava... E também era minha mãe, assim. Então era muito legal, assim. Acabou assumindo os dois papéis. E isso acabou me dando muito senso do que eu quero para minhas filhas, por exemplo. Sim, isso é muito legal. E é muito legal, assim. Hoje, eu como pai também tento, claro. Tem uma pessoa do meu lado, que é a Fernanda, que é uma mãe gigante, assim. Mas eu tento também exercer o papel de mãe também, sabe? Que eu acho que não tem mais bem um papel definido, assim. Mas é muito legal ver pais lembrando que também podem fazer mais do que só dividir, ser um né? pai, dividir. Isso é muito legal. E eu aprendi dela isso, tá? Era onde eu queria chegar. E altamente zeloso, porque é inconsciente, a gente vai passando de geração para geração alguns procedimentos, né?
quando eu deixava o Marcos nos meus pais, eu dizia, pai, pelo amor de Deus, mãe, pelo amor de Deus, como se eles nunca tivessem criado filho. Nunca tiveram filho desse. Cuida dele, não deixa ele bater aqui, não deixa ele bater. Ele faz exatamente comigo agora. Mãe, pelo amor de Deus. Uhum. Eu digo, Marcos, tu tá vivo? Eu passo com ela os locais que eu quero que as janelas estejam fechadas pra deixar a Helena e a Celina. Eu não tô conseguindo internet aqui, mas eu queria buscar um urtigão de qualquer forma. Mas tu sabe que nessa Deixa eu ver se eu acho urtigo. nessa passagem toda de vida, né? Uma das coisas mais lindas que é este caminhar é a possibilidade de tu continuar aprendendo sempre. Sempre. A nossa empresa, ela chegou num ponto, vamos considerar que nós somos uma cidade satélite, apesar de cidade ser famosa, não é uma capital. Sim. Sim. E ela tem eventos que repercutem mundialmente. O Festival de Cinema, Summit. É poder continuar aprendendo. Isso é legal. E o que eu tenho aprendido com vocês, eu digo, Renata, Martina, Marcos... esqueci. Yasmin. 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 E a Yasmin, que vem lá do Amazonas. A Yasmin, o que eu tenho aprendido com vocês e aplicado na empresa, olhando para vocês. Então, isso é o sabor da vida. É estar aberto para o conhecimento. Porque a gente vai passando. A gente tem sabedoria. Sabedoria não quer dizer que é conhecimento atualizado. Saber declinar de algumas posições para ouvir o que é novo é muito importante. E eu fico imensamente feliz quando digo para as gurias lá, e foi semana passada, Sibeli, vai lá em cima, vai lá ver o que a Martina está fazendo, que babá. Isso é legal. Então, eu fico muito orgulhosa hoje de ter o Marcos à frente de um evento, puxação de taco, mãe pro filho. Tudo bem. De ter o Marcos à frente de um evento, porque ele está ajudando indiretamente a construir a minha empresa, que amanhã ou depois vai ser a empresa dele. Se permanecer, já vai para 35 anos, deve chegar aos 100. E eu não vou estar aí, né? Então, isso que eu acho que é legal. É poder ouvir, é poder me aconselhar com ele, com vocês, em algumas coisas. Isso é muito legal. O time que eu tenho hoje lá dentro, super mesclado, assim, todas as idades. A gente sempre foi uma empresa muito, muito inclusiva. Muito. Desde antes de se falar em inclusão. E a gente sempre deixou as diferentes vertentes se manifestarem, né? Então, eu acho que tudo isso somou para que a empresa tomasse essas proporções e tivesse esse afeto que tu sente nos corredores, porque o que tu sente nos corredores do Festures é afeto. As pessoas satisfeitas em estarem ali, independente do investimento, do custo, da entrega. É a satisfação de estarem ali. Eu vou contar uma dela, que é muito legal. Quando eu estava na empresa, eu entrei em 2009, isso deveria ser por 2012, 2013. Eu fui para a área da comunicação ali na empresa e uma das questões era baixar custos. Tu nem deve lembrar disso. E na minha cabeça, a primeira forma de baixar custo era pegar todos os jornalistas que eram convidados para o Festures e convidar para se credenciarem, no entanto, não pagar aéreo e não pagar transfer e não pagar hospedagem. E aí, beleza, eu fiz uma lista e fui convicto conversar com ela a primeira vez, dizendo, olha, a gente está convidando, sei lá, 500 pessoas e pessoas que não são mais relevantes. E eu peguei uma das pessoas como exemplo, que é um senhorzinho que vai em todos os eventos, eu não vou lembrar o nome dele. Falei, olha, tipo fulano de tal, tu tá pagando aéreo, tu tá pagando transfer e tu tá pagando hospedagem, tá custando X milhares de reais e não faz sentido, porque não tem retorno. E aí ela me respondeu assim, isso me marcou muito até hoje, não tem retorno agora. No entanto, quando Silvia e eu estávamos começando, que não existia nenhuma pessoa nos dando credibilidade, esta pessoa trabalhava num veículo importante e foi quem nos abriu as portas. Então, enquanto eu estiver aqui na frente da empresa, essa pessoa vai ser convidada para vir. E aí, cara, tu não tem como argumentar com isso, entendeu? Tu não tem como discutir com isso, porque
são as pequenas coisas que eu acho que a experiência também te traz, né? Eu vejo que hoje eu também estou em algumas posições que, seguido, as gurias brigam comigo porque eu prometo alguma coisa para alguém. Mas é que no final das contas eu acho que a experiência ela vai te dando essa sensibilidade de... Lá atrás eu sei que me ajudou. E eu acho que é meio que minha obrigação agora seguir reconhecendo aquele pequeno ato. E é muito doido, assim, porque do mesmo jeito que pessoas que hoje não é que não é relevância a palavra, porque relevância eu acho que todo mundo tem na vida, mas que talvez não estejam mais executando grandes trabalhos, reconhecem ela, pessoas que ainda estão executando grandes trabalhos, por exemplo, Nelson Sirotsky. Todo mundo tem uma história com Marta Rossi. Isso é uma coisa que me surpreende ainda. Eu tenho duas histórias que eu carrego muito, que é o primeiro convite que a gente fez para alguém realmente relevante na Gramado Summit foi o Galó. O Galó, que à época era presidente da loja Zener. Eu descobri o e-mail dele muito com essas formas que a minha mãe me ensinou, conheci não sei quem, que me conectou com não sei quem, e ele topou vir no evento, só que eu nunca me apresentei como filho da Marta Rossi. E quando ele está entrando para palestrar, isso foi no dia 8 de agosto de 2018. Ele está chegando no palco principal, ele vem me abraçar e diz, olha, Marcos Rossi, o que tu é da Marta Rossi? Eu falei, sou filho. Ele, nossa, mas tu deveria ter me dito. E eu retruquei, olha, talvez se eu tivesse te dito, os motivos que te trouxeram até aqui seriam completamente diferentes. Seria por ser filho dela e não por mérito daquilo que eu posso construir. E aí ele me conta uma história quando ele se hospedava no Hotel Serrano. Serra Azul, que ela era RP à época, enfim. E aí anos se passam, a gente chega em Gramado Summit 2022, o Nelson Sirotsky chega na Gramado Summit, ele sabe que eu sou filho da Marta, ele tem uma história da mãe muito aleatória. E ele me conta, eu só não lembro agora se a história que ele me contou foi durante a Gramado Summit ou se foi no período pandêmico que a gente fez uma live com ele, sobre a gente se encontrar na fila do consulado americano. E foi muito engraçado, assim, porque a mãe sempre teve ser filho de Marta em São Paulo. Ser filho de Marta é uma série de lições que vocês estão tendo agora todos os dias, né? Então, do mesmo jeito que é ótimo, a gente se sente bem capaz de vez em quando, assim. Porque a barra tá muito elevada. Tá bem alto. Tem que se esforçar muito. A mãe sempre foi muito simples, assim, cara. Perguntar pra mãe os hábitos dela, os consumos dela, ela sempre foi muito simples. Ai de mim quando eu quis comprar o meu primeiro carro importado, sabe? São essas coisas. E aí a gente tá esperando na fila do consulado americano em 2006, que eu estava indo fazer meu intercâmbio para os Estados Unidos. E aí nisso vem o Nelson Sirotsky na fila para esperar e ele tá com o guarda-chuva do Hotel Fasano. E o Hotel Fasano, ele é um hotel altamente requisitado no Brasil inteiro. Eles, inclusive, têm, se eu não me engano, no Uruguai. É um dos hotéis mais... Tem, acho que até Nova York, eles fizeram expansão. Eles abriram... Abriram Nova Eu não York. me lembro se... Eu não te afirmo agora se foi o hotel ou o restaurante, mas eu acho que foi o hotel. Acho que foi o hotel. Tá. Mas, assim, eles são... É um grupo de luxo brasileiro. E chega o Nelson Sirotsky com o seu guarda-chuva do Hotel Fasano e a mãe brinca, até o Nelson Sirotsky tem que esperar na fila para buscar o visto. E o Nelson para o que tá fazendo para conversar com ela, cara. E aí, era tão difícil para mim compreender aonde vai a minha mãe, sabe? Aonde vai a influência da minha mãe, porque... Cara, como assim, uma figura como o Nelson, que era um empresário, ele ainda era, mas ele era super poderoso, ele tira o tempo dele pra falar com a mãe e ele tem uma história relacionada com ela. Então isso é muito legal, assim, claro que bota a barra lá em cima daquilo que eu tenho que fazer na minha vida, mas é muito legal, assim. Eu acho que muito do que eu conquistei foi de ter a sorte de te observar todos os dias, assim. Olha, Marcos, tu vai me fazer chorar. Deus meu. E claro que a gente brigou muito, tá? Só pra quebrar, a gente brigou muito nessa vida. Mas mas é muito legal, assim, porque são escolas em coisas que tu não percebe, assim. E tem uma coisa que é muito legal e que eu vi hoje que eu consegui passar pras minhas filhas. Pra quem não sabe, eu tenho 2 filhas. E a minha filha mais velha, ela entende o que eu faço. Ela sabe o que é a Gramado Summit. E quando o intervalo dá um intervalo em alguma... A gente tem para quem não sabe, eu vou fazer até um agradecimento ao Grupo RBS. A gente tem um acordo muito legal com a RBS em relação aos comerciais da Gramado Summit em alguns
momentos específicos da programação. E quando toca a música da Gramado Summit, a Helena, minha filha, ela para tudo e ela diz, meu Deus, meu pai, olha ali meu trabalho, que massa. E eu descobri que ela fala pros coleguinhas, o que teu pai faz? Meu pai faz a Gramado Summit. E aquilo ali pra ela é assim, não tem curso de engenharia, não tem advogado que supere a Gramado Summit. E foi uma coisa que eu tive, assim, eu sempre tive muito claro o que minha mãe fazia. Eu não sabia muito bem o que era fazer evento, mas eu sou filho da Marta Rossi do Festival do Turismo de Gramado, assim, então é muito legal. Eu queria compartilhar essa parte. E estava sempre inventando torneio de futebol no lado de casa com premiação, tinha que estar sempre comprando premiação. Já fazia eventos? Já fazia evento, Olha, cara. tu começou a fazer eventos muito pequenos, muito. Era torneio de futebol, depois não sei o que com a banda, depois ele também tinha essa... Eu me enxergava sempre muito nele. Ele tinha muito essa necessidade de se posicionar como pessoa e construir pelas mãos, pelas tuas mãos, né? Ele tinha essa necessidade incrível, incrível, uma coisa assim. Então eu me enxergava muito nele. Eu digo, esse guri é capaz de dar muito certo. Eu fiz uma postagem recente sobre a forma como eu fui criado, assim, e é muito legal, assim, eu já falei pra vocês 1 milhão de vezes, eu tive a oportunidade de ser criado por uma pessoa que me incentivou todos os dias, assim, a mãe, quando ela me colocava pra dormir, ela sempre me dizia, filho, o mundo é teu. E é muito doido, porque talvez aquilo, à época, não fizesse tanto sentido na cabeça, assim, mas foi a minha motivação diária pra descobrir que, realmente, o mundo ele pode ser meu e eu tenho oportunidade pra fazer esse mundo ser meu. E hoje, quando eu ouço tu falando do vô e da avó, que tu recebeu quase que indiretamente os mesmos gatilhos de motivação, é muito legal, assim. E fico muito feliz em saber porque tantas brigas que a gente teve foi porque a gente sempre foi muito parecido. Com certeza. Então, eu fico muito feliz, assim, da gente Hoje ter deu brigado pra tanto. Era disputa de espaço, de posicionamento. Muito legal. Fiquei feliz agora. Legal isso, é muito legal. E também, Marcos, eu sempre penso uma coisa assim, e falo isso para ti em relação às meninas. Em qualquer relação, pai, filho, casal, amigos, se não existe momentos de confronto, alguma coisa está errada. O confronto é necessário porque é raro duas pessoas pensarem exatamente iguais. E cada uma, ela vai ficar num posicionamento de defender a sua opinião. Em algum momento, para dar certo, alguém tem que ceder. Bom, eu cedo um pouquinho aqui para depois ganhar aqui. É um jogo. É um jogo, na verdade. Então, eu sempre digo, eu não acredito muito em qualquer tipo de relação, seja ele familiar, casais, grupo de amigos, onde em algum momento não deva existir um confronto, porque aí sim são pessoas que pensam, são pessoas que evoluem, são pessoas que querem conquistar e não se acomodam diante de um fato e fica todo mundo, bom, é assim, então vai ser assim, tá, não tem saída. E tu sabe que, de novo, eu vou conversando contigo e a gente não faz isso tão seguido, assim, de conversar esse tipo de coisa. E eu vou lembrando de algumas questões da forma como eu cresci. E como talvez seria a reação de outras mães e pais à época em relação a conflitos muito parecidos. Teve uma época que a mãe ela sempre chegou muito tarde em casa, ela saiu muito cedo, sempre chegou muito tarde. E eu sempre fui a figura que trouxe todos os meus amigos pra sala e brincava. E sempre fui muito criativo. Eu, em algum momento, olhei a parede do meu quarto e eu pensei que aquela parede branca, ela não era legal. E eu peguei tinta e passei na minha mão e eu comecei a pegar todos os meus amigos que estavam presentes e cada um tinha que botar a sua mão na parede, assim, pra ficar registrado as mãos. Eu não sei nem se tu lembra disso, era uma tinta verde. As mãos dos meus amigos. E aí chega minha mãe cansada em casa, acho que umas 8h30 da noite. Ela entra no meu quarto tá com aquela parede branca cheia de mãos, assim. Verde e vermelha. Verde e vermelha, é isso. E eu tinha explicações, assim, do porquê aquilo ali tinha que estar ali, defendendo o ponto. Claro, eu tomei um puxão de orelha na época, assim, mas tão mais leve do que eu acho que os meus amigos tomariam se fosse, sei lá, os seus pais. E eu vejo que isso estimula muito criatividade, né? E hoje eu tento
policiar bastante em relação a como eu repreendo as gurias também, porque, cara, tu tem tanta oportunidade nessa época de fazer com que elas explorem, assim, a criatividade ao seu máximo. Uma história da Celina recente, ela resolveu se pintar o corpo, e aí elas começaram a se fazer tatuagens, e daqui a pouco chega a Celina com o braço inteiro pintado de todas as cores, assim. E antes de falar qualquer coisa, eu respirei e pensei, cara, mas essa vontade de criar coisas agora, por mais simples que sejam, lá na frente, daqui 20 ou 30 anos, vai fazer toda a diferença para ela. Saber que ela pode criar, ela pode ser ela nesse mundo, isso é muito legal. Muito legal. Eu sempre penso, né? A criança ela tem que ser incentivada e orientada, né? Eu esqueci dessa parede. Mãe, olha que lindo! Lindo! Que maravilhosa surpresa! Lindo demais, adorei. E depois mandei pintar, tipo, bom, agora não mais, né? Já fizeram a primeira experiência, então isso, mas se a gente chega que nem na época que vocês são isso, aquilo, aquele outro, tu tira a espontaneidade, tu leva o medo, tu tira a coragem de fazer alguma coisa. Né? E não era uma coisa grave, não. Muito bom, muitas histórias. E aí, meninas? Olha, eu acho que já rendeu boas horas, né, de podcast. 2 horas quase. 2 horas quase. Eu queria dizer que eu fiquei muito feliz com esse podcast. Muito obrigada, Marta. Aprendemos muito contigo mais uma vez. Mais como todos os dias, né? Acredito que todo mundo que puder nos assistir também vai aprender muito com a Marta. E acho que existem inúmeras histórias também pra gente contar, mas a gente conseguiu retirar um pouquinho, né, de tantas histórias que ela viveu. E eu acho que era isso da minha parte. Não sei se Martina tem mais Também queria agradecer por ter topado o convite. Eu tava bem ansiosa pra gente bater esse papo, assim. Por mais que eu já tenha te entrevistado no passado, é sempre bom conhecer um pouquinho mais de pessoas que a gente admira, né? Então fiquei bem grata por esse papo. E também dar aquele recadinho de sempre, né, pro pessoal que nos acompanha, acessar gramadosummit.com. A gente sempre, toda semana, tá adicionando novos palestrantes na nossa grade de palestras. Em breve vai ter programação no ar, então garantam seu ingresso, aquela coisa toda lá. Marta estará na Gramado Summit, se vocês quiserem trocar uma ideia com ela, ela estará lá. Presença garantida, Presença garantida. Pra mim foi muito difícil estar sentado aqui, eu falei pras meninas, eu fui até hoje, início da manhã, dizendo, não vou entrevistar minha mãe, não consigo. Eu travo, mas foi muito legal, assim, e eu durante muito tempo admirei muita gente e eu sempre tive a maior fonte de admiração dentro de casa, assim, então eu tenho o privilégio de olhar minha mãe, a minha melhor amiga, a minha heroína, todos os dias, isso é muito legal, então obrigado. Olha, quem tem que agradecer sou eu. Primeiro pela oportunidade de estar falando no podcast que é focado para uma turma bem jovem, né? E poder contar um pouquinho da minha história de outros tempos. Ter essa oportunidade de bater um papo franco e aberto contigo, Marcos, a gente sempre teve, né? Mas quando a gente pensa que isso vai a público, a gente fica se policiando, né? Para escolher as palavras certas e te dizer aquilo que eu sempre digo e sempre achei de ti, o mundo é teu e eu sou tua fã. Obrigado. Eu acho que é a melhor forma de encerrar. Galera, obrigado. Logo mais daqui 15 dias temos outro podcast chegando. Exato. E acessem gramadosummit.com. É super importante dizer que a gente está tão perto do evento. Quando esse episódio estiver indo ao ar, a gente vai estar há praticamente 1 mês e meio do evento. Exato. E uma das coisas que eu acho que vocês puderam perceber é que conforme vai chegando perto, a gente vai anunciando as grandes novidades. E não é de forma acidental, a gente realmente quer que vocês confiem na gente, que mesmo com 1 ano de antecedência, a gente vai entregar sempre no ano seguinte a melhor Gramado Summit de todas. Então, gramadosummit.com, agradecer mais uma vez à Rádio Clube e estamos juntos. Isso aí, até os próximos 15 dias e nos vemos lá.